Te dá água. Hum. Oi. Oi. Como estamos? Deixa eu colocar aqui. Acabei de perceber que... Linda, tudo bem? Essa camisa quase não... Como estamos? Como estamos? Como estamos? Hello. Teve alguém que soltou um hello. Vamos ver se a Fê tá aí. Oi, 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 oi. Vamos ver. Ela tá aqui. Não, ela ainda não está aqui. Fala, Fê. Chama aqui. Marcelinho, maravilhoso, tudo bem? Como é que você tá? Saudades. Fê, você tem que solicitar aqui pra eu te chamar. Ai, peraí, deixa eu ver. Quem que falou? Leila, e eu tô sem meu óculos. Tô esquecendo meu óculos. Beijo pra você, seu pequeno. Vamos ver aqui. Como estamos, BH, Rosângela? Oi, Fê. Olá, Quanto tudo tempo? Nossa, a bem? gente não se Tudo vê bem? há um É, pois bom é. tempo. Eu te vi com o baby, agora você já tá mamãe linda, Já tô mamãe. arrasando na maternidade, já tá craque em todos os assuntos, super fera. Muito Zero, bom. zero craque. Eu só tô. Quando eu percebi. É muito engraçado porque as pessoas perguntam, mas o que que aconteceu? Eu falei, não, quando eu percebi, eu tava com tanta dúvida, querendo entender tudo isso, e apareceu a quarentena, né? Quer dizer, quarentena pelo coronavírus, enfim. Aí eu falei, gente, e eu que sempre lutei pelo, sabe, pelo feminismo e pela sororidade, nós, manas, unidas, eu falei, é isso. Vamos levantar lives para todo mundo somar e para todo mundo se alimentar junto. E é muito Não, bom, é o seu porque momento. e é muito bom, porque eu vejo várias manas assim, manas mamas, perguntando pontos que eu falei, é isso, sabe? Assim, a gente vai somando todo mundo junto. Sim. Primeiro, partindo disso aí que você falou, queria agradecer a oportunidade, assim, da gente estar junta falando sobre isso. Eu acho que desde a gravidez, né, a gente até tentou fazer uma live, acabou não rolando, É mas é verdade. Ah, é importante. verdade. A gente tentou, a gente queria falar um pouco sobre a gestante, o que que ela podia fazer, o que que não podia, como é que era esse preparo. E acho que um assunto puxou o outro. Você tem tanto mamães quanto gestantes, enfim, te acompanhando. E como que é bacana e como que isso cresceu, né? Porque você começou a fazer isso lá atrás, você viu essa necessidade das suas seguidoras que começaram a se inspirar em você gestante, em você mãe, e como que isso pode inspirar e você passar coisas boas, passar informações boas e trazer o que que elas querem saber. Então, eu vou trazer, eu vou aproveitar isso. Eu acho que essa é uma oportunidade ótima. Eu tenho acompanhado tudo que eu posso de pessoas maravilhosas aqui que você tem chamado e fico super feliz de estar aqui com você também depois desse nosso contato na gestação e daí infelizmente você foi embora e a gente acabou não tendo no pós-parto. Mas agora Também nem conseguiríamos, né? Porque seria a distância mesmo. total, total. A gente trabalhou, Fê, quanto tempo? A lua tá linda. Eu achei que eu não ia conseguir ver a lua. Hoje é lua cheia, né? Então, pois é, acho que virou hoje, né? E até já começaram a nascer vários bebês por conta disso, mas daqui eu não Nossa, vejo, tá está muito nublado aqui linda. no Rio. Não Tá consigo ver nada. linda. Aquelas que eu vou te mostrar. Consigo- Vamos focar, mas a lua tá muito linda. Mostra aí a lua, vamos falar sobre a lua. Eu vou mostrar a lua porque eu acho que merece. Então, a lua tem toda a ligação, né, com essa coisa da maternidade e todo mundo fala que, Olha, não precisa, mas está linda. olha Mas com isso. certeza vários bebês vão nascer entre hoje e amanhã, essa virada de lua cheia aí.
Nossa. Bom, né? O nome do meu filho é Pedro Luna. Se eu sou apaixonada Sim, por lua, não temos dúvida. sim. E Aliás, eu aí, tô como é que ele falando da tá? minha mãe, que essa lua tá assim linda. Eu sou dessas. Ah, eu tô bem, eu quero saber muito. A gente trabalhou quanto tempo, Fê? Pois é, então, você chegou para mim, eu me lembro que você estava bem no iniciozinho, assim, eu lembro que você nem tinha muita barriga, acho que 14 ou É, 16 total, semanas, alguma coisa assim, por e aí. foi até você ir embora, a gente conseguiu fazer num barrigão, assim, ainda, já mais de 30, talvez. Eu não lembro exatamente quando que você foi. Ele conseguiu dormir? Essa. Muito bom. A lua tá linda. O bebê dormiu, então vai ver a lua. É, vai ver a lua. Já que o Luna dormiu, pronto, agora a gente volta. Então a gente foi, acho que 5 semanas, a gente ficou uns 3 meses trabalhando, É, talvez isso. né? É, então, aí na gestação a gente fez um pouco disso, né? Um pouco dessa preparação dessa mulher que se torna mãe, né? Porque a gestante já é mãe da noite para o dia, e que ela precisa se preparar, porque ao longo da gestação tem muita coisa importante que a gente consegue fazer, e dependendo dessa preparação na gestação, esse parto pode ser muito melhor e esse pós-parto pode ser muito melhor. Então a gente acredita muito nisso, a gente vem vendo bastante resultado nisso, até em redução de tempo de parto e várias coisas. Parabéns pelo parto que você queria tanto. Tinha certeza que ia Aí, rolar, cara, ai, gente, tinha você vê certeza. uma. Eu Porque vi não você era falando na live com o Braulio que você tinha medo de não conseguir, ou medo de. medo de Que não claro que conseguir. rola, né? O medo do desconhecido, mas eu tinha certeza que ia rolar, sabe? Eu acho que Porque vocês me davam muita certeza, por isso que eu tinha muita vontade de parir também aí no Rio. Vocês me davam muita força, você, a Cecília, a Gi, a Denise. sim. Mas eu não tinha medo da dor, e sim medo, eu vou conseguir, que loucura, né? Sim. Não, a gente só acredita que vai conseguir depois que rola, né? Até ao longo do processo dá aquele medo de, ai, será que vai acontecer alguma coisa que vai me impedir de realizar isso? E daqui 3 anos eu Mas quero de novo. eu vi você falando isso em várias lives, eu achei fantástico. Eu E isso é quero. incrível, porque você se preparou para isso. Muitas das vezes, quando o bebê nasce, e isso é uma coisa que eu quero falar muito, sobre essa conexão. É claro que a gente não vai romantizar, mas essa conexão da mãe e do bebê, isso depende muito do quanto ela se preparou, do que ela já viveu desse contexto maternidade, porque você parece ter um contexto bem interessante disso, né, com a sua mãe e tudo, e como que isso vai influenciar na maternidade. Então, assim, ai, depois que nasce, eu fico muito irritada, sem romantizar, mas quando eu vejo as pessoas falando muito o lado negro da maternidade, o lado negro do puerpério. Tem uma questão psicológica aí séria, e tem pessoas e pessoas, tem pessoas que passam por situações mais difíceis e sem rede de apoio nenhuma, e várias questões que estão fora do nosso controle, mas é incrível como você se preparando, você consegue sair de um parto e falar assim, não, eu quero o outro. Você sabe que foi difícil, que teve as suas dificuldades, enfim, que teve os seus desafios e que o puerpério está tendo os seus desafios, mas isso não te impede de planejar um próximo. E você está Próximo. muito conectada com isso, né? Você sabe que faz parte, né? Eu consegui É, atender meu filho. é, Aquela é hora que eu isso. falar pra minha mãe, se ver a lua, ele tá gritando aqui. Mas tem essa Pode ir conexão. quando você precisar parar aí para pegar ele. Eu já vi que ele Não, já participou de várias eu também. já amamentei, tá tudo certo. Agora, graças, que bom que a minha mãe tá aí. Mas ele não chegou a dormir, né? Ele tava dormindo, eu acordei. Agora Quando ele você... tá Não, a berrando. voz da mãe é uma coisa incrível, essa conexão, principalmente 2 meses. 2 meses é estrogestação total, você Minha mãe ainda deve é estar me conectada a ele. xingando agora. Minha mãe deve estar me xingando. Eu era dessas chatas, assim, que não deixavam um lenço cair no chão porque a criança dormiu, não pode respirar fundo, senão vai acordar. Depois você relaxa, né? Olha, eu tenho um. Desculpa de te cortar. O Gedeandro, sou psicólogo e infelizmente atendo muitas mulheres em contexto de violência. E nesse processo de gestação é muito delicado, mas é uma construção.
Como que você trabalha? Você, Fê, você é fisioterapeuta especializada Então, em GDS, é isso? eu trabalho com o método de cadeias musculares GDS. Aham. E no GDS a gente entende que as cadeias musculares estão todas interligadas e é importante que a gente aprenda deixe esse corpo equilibrado. Todo mundo tem todas as cadeias musculares, mas você percebe que as pessoas são diferentes. Por isso que as pessoas lidam diferente com a maternidade, lidam diferente com uma quarentena, lidam diferente com as situações, que cada um tem um potencial. E essas cadeias musculares, elas estão completamente ligadas com a parte psíquica. Então, na maternidade, a gente vê isso assim claramente, porque a cadeia muscular que está ligada à maternidade é a cadeia muscular anterior, e ela vai desde lá da língua, passa pela musculatura de ióides, peitoral, quer dizer, tem tudo a ver com essa postura mais maternal, abdômen e vai até o períneo. Então, vai até o períneo, tem ela no corpo todo, mas assim, como que essa base, principalmente representada pelo períneo, que tem toda a importância na gestação, como que essa parte mecânica do corpo está ligado com o nosso psíquico? Então, tem pessoas que você fala, nasceu para ser mãe, e de fato tem pessoas que estão muito conectadas com essa maternidade desde sempre. E tem pessoas, eu posso te dizer que eu sou um pouco disso, assim, que se descobrem mães. Talvez você também tenha esse É, eu perfil. Você tinha isso muito estruturado, parece você ter uma relação maravilhosa com a sua mãe e tudo, né? À toa que ela tá aí, né? Super avó. Mas isso talvez não estava ainda estruturado no seu corpo. Você, quero ser mãe? Talvez, assim. Isso não era uma coisa, porque tem gente que você olha e fala, essa pessoa vai ter 500 filhos. Mas no momento que essa maternidade entrou no seu corpo, isso estruturou de uma certa forma. Não é à toa que você comprou a causa, né? Você, desde a maternidade, você entrou nesse mundo incrível de parto, de gravidez, de pós-parto, todos os assuntos que englobam isso, o que eu posso fazer para informar, né? E você, com certeza, além das suas fãs, você teve muito mais seguidoras, mães e gestantes, e que realmente se inspiram, né, nisso. Então, acho isso fantástico. Eu também me descobri após os filhos, eu tenho 2 filhos, e isso para mim foi mudando, porque não era assim, e no momento que eu tive filhos, para mim isso virou prioridade. Então, a minha prioridade agora é ser mãe. Claro que eu não larguei profissão, não larguei minhas outras paixões, mas isso passou a ser prioridade. Então, o que a gente tenta fazer para ficar mais concreto, não viajar muito? Tanto na gravidez quanto no pós-parto, tem uma preparação desse corpo para ele entrar nesse contexto. Porque se ele não está nesse contexto, e aquela mãe que às vezes está, aquela gestante que às vezes está num ritmo aceleradíssimo, frenético, é claro que hoje em dia, vida real, né? Natural. Você. Não tem como você, sou mãe, vou ficar só a gravidez inteira. Agora você falou, desculpa te cortar, do psíquico, essa conexão, né, com o nosso corpo. O que você fala para uma gestante agora? Ou para uma mãe, sabe, puérpera? Nesse movimento, a gente está vivendo uma guerra sanitária, a gente não pode esquecer disso. É muita ansiedade, é muita. Isso que somos mulheres privilegiadas, né? Mas Sim. o que você fala para essa mãe? Como que É, trabalhar isso? Como que no meu corpo, momento, eu no vou momento, avisar meu. assim, que eu vejo principal, até para você conseguir passar isso para o seu bebê, que de fato passa, isso é fato, passa na gestação, passa no pós-parto, você vê um bebê que está com cólica, a mãe se desespera, o bebê fica cada vez pior, não que você não possa se desesperar, porque você é humana, mas quanto mais você conseguir se conectar nesse contexto, melhor vai ser a situação, isso é fato, assim. Isso é o que eu poderia dizer, principalmente nesse momento mais difícil, onde tudo que. Primeiro, que a gente não tem controle de nada. Isso já começa na gestação, isso acontece no parto, isso acontece no pós-parto. Acho que a maternidade mostra isso pra gente. O segundo é que quanto mais você se preparar, mais você vai conseguir se conectar com esse bebê. Então, a conexão é tudo. A gente está no momento que está todo mundo trancado dentro de casa, com medo de uma doença, sem poder fazer o seu chá de bebê, sem poder tirar suas fotos, sem poder passear para comprar enxoval. E aí a gente acaba focando no principal. Não, claro, eu não queria estar grávida nesse momento, assim, não é o ideal. Cada um está na sua situação, mas o que a gente pode fazer nesse momento? Se conectar com o bebê. O que é mais importante? Você vai fazer o enxoval que der, vai comprar o que precisar e o mais importante pela internet e vamos lá.
Então, assim, se conectar com o seu corpo, tanto na gravidez quanto no pós-parto. E como que eu posso E, conectar com o meu corpo? olha, primeiro assim, em relação a exercícios, a gente faz isso mecanicamente. Então, assim, a gente pega essa cadeia muscular que vai desde aqui de cima até lá embaixo e a gente conecta arredondando, a gente conecta voltando esse corpo mais para essa parte interna, essa parte anterior, ativando o períneo de uma forma adequada, não é sair fortalecendo o períneo, mas colocar ele nesse contexto de vindo do corpo inteiro, mas ativar ele com a respiração, ativar e relaxar, porque muitas mulheres que têm dificuldade no parto e no pós-parto e lacerações, não é por um períneo fraco, às vezes é por falta de conhecimento do períneo. Então, eu não conheço meu períneo, não tenho consciência nenhuma do meu corpo, não tenho a menor noção do que vai acontecer e se desconecta e é isso que acontece não por mal, é porque as pessoas não têm conhecimento. Então, a gente está vendo cada vez mais a importância de você ativar essas musculaturas de forma adequada, e a partir do momento que você ativa essas musculaturas de forma adequada, você pode se sentir melhor, você pode ter um parto melhor, você pode ter um pós-parto melhor, você pode ter menos dores, porque maternidade é isso também, né? Entrega. Se você está toda torta amamentando, o bebê dormiu, você vai ficar toda torta até o final sem respirar, porque ele está dormindo. Gente, é uma Então, loucura assim, isso, né? Porque parece que eu me sinto, eu juro, quando ele dorme, eu sinto que eu tô sei lá, numa caverna com um monstrinho dormindo. Eu não posso deixar ele acordar, eu não posso fazer ele acordar, sabe? Então você faz assim, qualquer movimento, ai meu Deus, ele vai acordar. Não sei, é essa sim. sensação que eu tenho, Existe sabe? isso, aos poucos você vai, porque o sono do bebê muito recém-nascido é muito leve, né? E realmente é É. difícil, né? Aquele pavor de qualquer coisa vai acordar, realmente isso vai melhorar. E você também vai criando mais prática, né? Daqui a pouco você está super safo e você vai tirando isso de letra, porque essa conexão acontece realmente. E no pós-parto, o que eu poderia dizer, e uma coisa mais importante, mesmo nesse período em casa e tudo, é até bom para quem acabou de parir, é você realmente se preocupar com o corpo. E se preocupar com o corpo não é se preocupar com a estética, porque a mulher no pós-parto, ela é cobrada, ela quer sair da maternidade chapada. Não sei se você passa por isso, porque você é pública e as pessoas cobram isso, porque várias pessoas saem das chapadas da maternidade. Não Aham. é esse o objetivo. O seu corpo passou por uma série de mudanças e ele precisa se reestruturar. Ele não vai se reestruturar da noite para o dia. Você teve, eu vi que você fez a live sobre diástase, você teve uma diástase fisiológica, esse músculo abriu para esse bebê crescer, esse útero cresceu, seu corpo passou por uma série de mudanças mecânicas, hormonais, psíquicas, e você agora tem um bebê no colo. Então, o que que você pode fazer para reestruturar esse corpo? Não adianta você sair da maternidade desesperada, primeiro que você não vai ter tempo, segundo que você vai estar cansada, mas desesperada em buscar só a estética. Não vou te falar que a estética não incomoda. A minha bebê vai fazer 1 ano e eu tenho como dar esse exemplo para vocês porque realmente eu acho muito importante. Como no meu primeiro pós-parto foi tudo muito rápido, os 2 partos foram naturais, tudo ok, os filhos foram tranquilos, eu não passei grandes perrengues. Mas no meu primeiro pós-parto, rapidinho, eu estava ok, 100%, esteticamente, tudo. E no segundo pós-parto, eu achei que fosse ser da mesma forma. Só que a segunda barriga foi muito maior. Eu estava num outro momento de vida, e como que o momento de vida, ele realmente faz sentido e interfere nisso tudo. E eu voltei, eu faço muitos exercícios e muitas atividades físicas, sou uma pessoa ativa e busco tempo para isso, tenho suporte para isso. E eu voltei a fazer atividade física, porque eu tenho conexão com o meu corpo, faço fisioterapia de uma forma geral, sempre fiz pilates, yoga, me preparei para o parto, tudo ok. E estou com uma diástase. Então, o que que acontece? O que que esse corpo não estava tão estruturado quanto eu imaginava? Por que que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso? Porque esse corpo precisa se reestruturar, ele acabou de passar por todas essas mudanças que eu falei, então ele precisa reativar essa musculatura profunda, ele precisa tomar determinados cuidados de períneo, de tudo. Isso tudo precisa ser reestruturado para que lá na frente Obrigada. chegou. Aguinha. Achei, Minha mãe, achei que fosse trazendo o água. bebê. Você achou que era o bebê? Ela conseguiu. Eu acordei ele, né, mãe? Desculpa. Mas ele voltou a dormir, né? Olha a lua aqui.
Eu vi. Ah, você viu. Eu fiz todo esse movimento, ela já tinha visto a Lô. Eu já tinha visto você acordou o bebê à toa. Então, Então, assim, o que a gente estava falando era desse pós-parto. O que que a gente pode fazer? Não adianta ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição, de fato, nesse momento. Então, eu sempre corri, fiz kitesurf, pilates, yoga e tudo. Mesmo atividade mais simples, não, vou fazer só um pilates, só um alongamento. É importante que você reestruture esse corpo, isso é muito importante, antes de iniciar a atividade física. agora, como é que eu faço para reestruturar o meu Então, corpo? você em casa já tem bastante coisa para fazer. Eu vi que você conversou com a Gisele e tem alguns programas, como o da Gisele, o da Rô Nascimento, de diástase, tem algumas coisas específicas. Tem a gente com fisioterapia, atualmente eu só estou conseguindo fazer coisas online, porque não tem outra forma. Mas tem algumas orientações desde o pós-parto imediato. Claro que se esse parto não tiver tido nenhum problema, nem nada que contraindique, isso é óbvio que vai depender do obstetra, mas que você já começa a reativar e reagrupar essa musculatura com uma simples respiração. Você vai começar. Primeiro você vai começar a se voltar para o seu corpo, porque você está no momento agora que você, embora tenha conectado no parto e tudo, mas você está focada no bebê. Eu vi que você falou muito quando a gente fala de ativação de postura e você já se liga, Você falou porque a gente agora, está falando sobre isso. Porque se a gente não falar, você não vai estar ligando para isso. eu percebi que no Você primeiro. sempre fez muita atividade e se você deixar, vai. Demora para você retornar isso Não, é muito tudo. doido, porque eu, no primeiro mês, eu tô no segundo mês, mas bem, no primeiro mês eu tava deixando a barriga solta mesmo, porque para mim era um apoio bom, assim, carregar o Isso bebê. é. E daí você fica, né? Você fica, tá aqui, você faz assim e fica, né? Carregando o bebê. Sim, Então, quando eu vi, eu tava corcunda, ainda andando com a perna aberta, porque. Não, daí, é é tudo clássico. muito Meu recente. pai tava aqui na sala e aí eu tava andando. Meu pai. Mas disse ele, mexicano, né? Você não tá mais grávida pra andar desse jeito? Não sei o que, não. Eu falei assim, e pontos nu? Não, mas assim, é muito Tipo, será recente. que. Não, Sabe, não se cobre. pontos, sabe? Assim, é claro que eu vou andar assim. Agora eu tô ótima, tipo, já saí os pontos, não sei o que, não. Mas eu percebi que agora, no segundo mês, eu comecei, não, gente, você tem que. Se eu continuar assim, eu vou acabar comigo, com as minhas costas, tudo. Eu tenho que ficar ereta, tenho que carregar o bebê. Powerhouse, Sim, né? Do Pilates, tá? voltar a ativar essa musculatura. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer yoga. Enfim, yoga. A semana passada. 2 vezes por semana, né? Então, eu tô na. Hoje foi a quarta aula. É, E quando a Gisele falou que tem que voltar com cuidado, acho que yoga dá, né? Então, não existe atividade que seja vilã. Não adianta a gente falar que só a corrida ou, sei lá, o crossfit que vai gerar um problema. Eu não fiz atividades de grande intensidade, mas o fato é que eu não tinha reativado e reestruturado por conta de uma segunda gestação que foi um pouco mais difícil, eu concordo com isso, uma barriga muito maior, etc, etc. Eu Aham. não tinha conseguido reativar da forma que eu achei que já estava reativado para entrar numa atividade física e ir em frente. Então, o que acontece é isso, você está aí se sentindo toda, né, com aquela postura corcunda, aquela coisa, e aí você fica desesperado e de uma noite para o dia as pessoas decidem buscar atividade física. É muito importante, inicialmente, antes disso tudo, você, com a respiração, você voltar a ativar essa musculatura mais profunda de transverso, deitadinha, começa a respirar, depois você começar a ativar isso sentada, para depois você começar a ativar isso em pé, para depois você poder entrar numa atividade. E isso não é exagero, gente, porque eu vou te falar que eu sou aceleradíssima e assim, não é exagero. Porque depois, se você chega lá na frente, você ainda está com isso tudo fechando. Se você chega lá na frente e isso de fato gera uma diástase que não é só essa fisiológica que naturalmente vai voltar com a ativação,
você vai ter muito mais trabalho. Aí, de fato, você vai ter que parar tudo. Esteticamente, fica feio. É claro que tem barrigas e barrigas, ela mostrou umas horrorosas, né? Eu não tô nesse nível, mas tô mal, muito pior do que eu gostaria. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. E em Mas relação à postura posso corcunda que você falou, luta ou não? pode, o que que eu vejo? Eu fiz yoga na gestação, já fiz vários momentos da minha vida, adoro, adoro. Acho que você pode, inclusive, trazer alguém para falar sobre isso, que é muito bacana. Eu acho que ela faz vários exercícios realmente focados nesse retorno períneo, nessa estabilidade toda. Mas, por exemplo, exercícios de grande extensão nesse momento, yoga tem um pouco disso, eu não acho muito legal, porque você vai estar porque quando você mostrou essa postura mais corcunda, mais assim, ela é uma postura que tem muito a ver com esse AM, que é essa cadeia muscular que a gente tem ligada à maternidade. Então também não adianta você contrariar ela, porque ela está ali se expressando no seu momento mais Eu profundo. faço Você aula de acabou de ter um yoga ou eu bebê. não faço, Fernanda? Você me responda isso agora. Então, eu acho que você pode fazer, só tomando cuidado realmente com esses exercícios de grande Seguir uma extensão. intuição. E voltar deitadinha, começar a ativar. E, assim, eu posso te passar algumas coisas, ou se você for fazer algum programa específico de diástase, você retornar, você voltar a ativar, lembrar como é que ativa esse abdômen, lembrar como é que você retorna essas costelas que estão abertas por conta de uma gravidez. É claro que cada um tem uma tipologia específica. Tem gente que tem uma estrutura mais aqui, tem gente que menos, né? Tem gente que é mais fechadinho. E seguindo a sua estrutura, como é que você pode se reorganizar para você voltar à atividade física? Ok. Por quê? Aeróbico é legal? O próprio aeróbico, qualquer exercício, ele precisa que você reative a sua musculatura abdominal profunda e a sua musculatura de estabilização para que você faça essa atividade física sem sobrecarregar nem reto abdominal, que é o músculo que faz a diástase lá na frente, e nem períneo. Porque se você faz isso, às vezes você acaba lá na frente provocando não só uma diástase, um problema estético e funcional aqui na frente, né, daquela abertura, mas você começa a ter escape de xixi, você começa a ter dor, né, Então, no assoalho pélvico, vou te que contar mais. também tem tudo a ver com isso. A Magda está perguntando aqui, qual é a finalidade e a orientação do fisioterapeuta a paciente com incontinência urinária? Exatamente. Se ela já chegou num nível, não sei se é pós-parto ou se é gestante, mas se ela já chegou num nível de sentir a incontinência urinária para a gente, principalmente no método GDS, ela pode ter inúmeras causas. Na gestação, essa pressão abdominal aumentou por conta de um útero que começou a ocupar um espaço gigantesco, muito maior do que ele ocupava, e começou a comprimir tudo, começou a gerar uma pressão intraabdominal grande. Então, o períneo está ali sobrecarregado, segurando a onda. Se esse períneo não está muito preparado, preparado não é ele estar forte, porque se o períneo também está muito enrijecido, também é ruim, também vai ter escape. Mas se esse períneo não está legal, funcionando legal, lembrando que o períneo ele liga ali naqueles dois ossinhos do bumbum nos iscos que a gente senta, lá no saco. Se isso aí está desestruturado, essa pessoa pode estar tendo incontinência por isso. Se essa pressão vem lá de cima, porque a pessoa está grávida, tem uma pressão intraabdominal grande, ponto. Mas depende da causa. No GDS, a gente vai agir lá na causa. Entendi. Da onde está vindo essa pressão abdominal muito grande? Para a gente poder reorganizar essa gestante, às vezes você vai vir lá do pescoço, você tinha uma questão mais retificada que vinha lá de cima, e esse excesso de tensão vai chegar lá embaixo. Por Ai, isso tem algumas pessoas que têm mais predisposição a desenvolver uma diástase e outras menos. Tem gente que volta do pós-parto e vai correr, vai pular, vai dar cambalhota e não vai ter diástase, não vai ter incontinência, não vai ter nada. Às vezes essa pessoa tem uma tipologia que permite isso tudo, tem um períneo que ele já está ali com uma mobilidade legal. O que eu diria é que essa pessoa precisa de uma avaliação específica para reorganizar esse corpo, para ver onde está a causa, e às vezes uma fisioterapia pélvica específica lá mesmo no períneo. Vamos ver como é que está esse períneo? Será que ele está muito enrijecido? Será que ele está hipertônico? Ou será que ele está muito frouxo? Você conhece seu períneo? Porque o que acontece é isso, as pessoas não conhecem. Quem é o períneo? Quem é o abdômen? Assim, não sabe.
Não sabe. A gente normalmente mostra, a consciência corporal ela é importantíssima para todo mundo, claro, mas do assunto que a gente está falando, na gestação, para o parto e para o pós-parto. Se essa mulher não conhece esse corpo, como é que ela vai saber o que que ela tem que ativar? É Ela bom. não sabe. Isso é um problema Ativar o cultural, quê? né? Vai contrair, daqui a pouco está contraindo até o rosto, mas não está contraindo a musculatura específica. É bom aquele exercício com os ovinhos? Então, tem exercícios específicos que Qual o trabalham com nome? esses aparelhos. Tem o aparelho do Epinô, tem o pompoarismo. Eu não trabalho com essa fisioterapia pélvica específica. Tenho várias amigas e parceiras quando é uma coisa específica ali que a gente faz essa parceria. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o períneo, ele precisa ser conhecido e ele precisa ser treinado, não necessariamente fortalecido. O treinado é, como é que a gente faz um controle de períneo, uma ativação, para ajudar muito nessa questão da incontinência, respondendo lá a pergunta dela. Ele precisa aprender a contrair e relaxar. E a gente faz isso na respiração. E a gente inclui isso nos exercícios. Porque inicialmente a gente faz isso associado à respiração. Depois a gente começa a fazer isso nos exercícios. Você vai começar a pegar um peso, a agachar, a pegar um bebê. Porque quantas mais posturas a gente faz ao longo do dia, né? Não só agora, né? Na quarentena, eu vou ver isso lá na minha página. A gente está fazendo esforços que a gente talvez não fizesse. Quantas pessoas estão varrendo e nunca varreram? Quantas pessoas estão lavando banheiro, estão fazendo faxina, estão ficando mais tempo em pé ou mais tempo sentada no home office? Então, tudo isso influencia. Quando ela fala da incontinência, pode ser que uma simples reorganização de ativação de musculatura abdominal profunda, junto com períneo, junto com costelas, pode ser que só isso já melhore os sintomas pélvicos. E pode ser que isso não seja suficiente, que a gente realmente tenha outras causas gerando essa hiperpressão e a gente precisa fazer um tratamento específico. Incontinência urinária tem inúmeras causas. E a gente não deve aceitar que isso é uma coisa normal e, ok, eu tô com um pouco. Às vezes é só uma perda aos esforços, às vezes não é uma coisa. E a gente não leva em consideração. Eu senti que depois de parir, me dá vontade de ir no banheiro. Eu tenho que ir na hora no banheiro. Senão eu vou fazer nas calças. Número É 2, porque né? você precisa retreinar. Tem vários exercícios. Como Falei, que eu gente, ativo o meu períneo? Você fica com uma urgência, né? Você não chega a ter escape, mas você fica com não, uma mas tipo, urgência. eu preciso dizer agora. Agora. Isso Agora. aí. E isso, Tem que assim, trabalhar, claro, não é então. um problema ainda de, você precisa tratar, você está com um problema gravíssimo, não é nada disso. É natural que Sim. você esteja tendo isso, natural, mas você tem exercícios que você pode fazer agora em casa, entendeu? E você pode estar reaprendendo a ativar esse períneo, que é aquela força que você faz. Algumas pessoas falam que é como se você estivesse segurando o xixi, Eu tô outras falam que agora fazendo. porque Falando com é, você, eu tô de... porque quando você fala de segurar, às vezes a pessoa ativa e contrai glúteo, contrai tudo. Não é contrair, é contrair realmente lá dentro. Às vezes a gente faz isso em vários níveis, de você contrair a parte mais externa, a parte interna, como se você estivesse subindo. Porque na contração é como se ele estivesse ele subindo. A E minha depois cara ele de relaxa. contraindo. Tem vários treinamentos, só que é incrível como que as pessoas não conhecem, não sabem nem quem é o períneo. Você ouviu falar nele agora, né? Você falava muito sobre períneo na sua Eu vida? falava, Não, eu sim. você fala. Por causa do Você tem Pilates. uma consciência diferenciada, Devo falar uma mas coisa. as pessoas não ligam. A Andrea tá perguntando, depois de 2 cesarianas, agora demorou para sentir a bexiga cheia. É normal? Depois de 2 cesarianas, ela demora para sentir a bexiga cheia. É E isso. sim, na cesariana, o próprio corte ali da cesariana, a musculatura abdominal, ela realmente, né, é um pouco mais mexida. No nosso caso, só distendeu e voltou. No caso dela, ela teve 2 cortes ali. Ponto. Isso é uma coisa que, às vezes, desestrutura um pouco mais. Mas em qualquer pessoa, independente do parto normal ou da cesariana, ela pode ser que essa desorganização aí dentro faça com que os órgãos fiquem meio sem base, sem estrutura. Porque Aham. estava todo mundo bonitinho, aí o útero cresceu, empurrou todo mundo e tal, depois o útero saiu e essa musculatura não voltou a ser ativada.
ela não voltou a ter uma consciência de contrai e relaxa. E aí, muitas das vezes, você tem uma bexiga que acaba ficando mais baixa, às vezes você vai começar a ter dor na relação sexual, xixi, é uma urgência urinária, ou uma incontinência de fato com escape. Então, assim, tem uma série de coisas que podem acontecer nesse pós-parto. Por que que a gente não vai tomar cuidado com isso? Porque a gente não tem tempo, porque a gente está exausta, porque o bebê não dorme, parari, parari, parari. E aí, quando a gente tiver tempo, a gente vai sair correndo para fazer exercício. E aí, esse corpo não está pronto. Eu acho que esse é o mais importante. Fê, você tá tendo aula? Diga. Você tá dando aula? Não, então, agora eu tô em casa, né? Totalmente em Mas casa, porque via não tem como. internet? E Você aí, tá dando online, online? eu tô fazendo algumas... Por exemplo, teve algumas grávidas que começaram agora, recentemente. Aí eu faço uma avaliação, que não é presencial, mas que as pessoas já estão começando a fazer algumas coisas presencialmente. Eu não fiz ainda e acho que nem é o momento, mas a gente consegue fazer online, né? Eu preciso ver essa gestante, porque cada gestante é uma gestante, então eu preciso ver ela de frente, de costas, de perfil, para E as entender como que puérperas é essa também, né? gestante, e as puérperas também, para a gente entender, porque você acha assim, todo mundo que tiver diástase vai se comportar da mesma forma. Não, porque cada pessoa era de um jeito antes e cada pessoa vai ficar de um jeito depois, de acordo com nas cadeias musculares a gente chama de tipologias. Então, de acordo com a tipologia que essa pessoa tiver, ela vai ficar de uma forma. Tem gente que mesmo no pós-parto, você mostrou aí a vovozinha, tem gente que mesmo no pós-parto tá lá. Só que isso aqui nem é muito coerente com um bebê no colo, né? Você concorda que para um bebê no colo você tem que ativar peitoral, você tem que estar, faz parte, não fica também se preocupando em ficar assim, porque nem é o momento de você ficar assim. Então, atualmente a gente está fazendo online, online funciona, online a gente tem como dar várias orientações e fazer vários exercícios e orientar essa pessoa. Em casa, o que que eu tenho em casa? Gente, em casa você tem você sozinha. Tem uma bolinha? Tem alguma coisa que a gente possa usar? Se não tiver, a gente não vai usar. Mas porque a gente não pode. Claro, agora a gente não está podendo sair para correr na rua. Mas no momento que você puder, eu acho até que é um ótimo momento. Eu, pelo menos, estou aproveitando. Porque eu amo correr, eu amo fazer meus esportes, tudo que eu curto. Já que não está dando para fazer, vamos aproveitar esse momento para reestruturar. Que aí, quando puder fazer, você já vai estar, pronta para sair por aí, fazer o exercício que você gosta. É claro que tem muitas aulas online, Aham. Pilates, yoga, eu tô vendo muito isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até atendo não só gestante, mas eu estava atendendo, por exemplo, uma senhora que eu já atendia no consultório, e assim, é muito complicado essa coisa online, porque eu, pelo menos, estou sofrendo, porque eu faço muita questão do toque, de estar junto. Online você não vê tão bem. E online, assim, você vai estar ali corrigindo, mas você está vendo realmente o que essa pessoa está fazendo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso para que, principalmente porque assim, uma coisa é um atendimento online 1 a 1, outra coisa é uma aula que de repente você está só seguindo, a pessoa não está te vendo, né? Tem um Sim. Zoom, por exemplo, que o professor está te vendo. Se a Então você pessoa está não está te vendo, você pode estar fazendo alguma coisa errada sem perceber, é muito comum, porque a sua consciência corporal não está 100% como ela era, né? Eu acho que só esse cuidado que a gente tem que ter com esse momento online que não é presencial. Agora eu quero saber sexualidade. Então, isso também tem toda a ligação com tudo isso que a gente está falando, né? Porque é um pós-parto, é um momento de grandes alterações psíquicas, hormonais, etc. Às vezes essa mulher nem está curtindo, nem é isso que ela está querendo. Junto com isso, tem uma questão emocional dessa mulher que primeiro que a mulher normalmente ela se volta completamente para o bebê, né? Nesse pós-parto. E ela, às vezes, ela não está tão segura, porque o corpo não está legal. Então, isso é outra coisa que atrapalha. Porque se tudo não estiver ok, não vai, né? Não, E o foco na dela é verdade, o outro. corpo não tá legal. O que que é o corpo não tá legal, né? Eu sei o que Não, e que o é. corpo não está Mas é legal, você está mais porque a preocupada do que sociedade ele, né? coloca na gente que Isso o aí. corpo não tá legal. É Eu isso. quero, o corpo não tá legal. E você acabou de ter um bebê, o corpo não está do jeito que ele era, óbvio, né? Nem tem como ele estar, mas Sabe? tudo bem. E se o seu parceiro coloca essa pressão em cima de você, amor?
Voa. Mas você não acha que essa cobrança é mais nossa? Eu acho que essa cobrança é mais das mulheres. Assim, a Ah, eu acho que da sociedade cobra que sociedade você em saia da geral. maternidade. Ok, acabei de ter bebê. Eu lembro que eu me cobrava com isso. Eu falava, não, no aniversário de um ano eu tenho que estar ok. Até que eu me dava um prazo um pouco maior. Porque você se cobra porque você quer ficar ok. Hoje em dia, outra situação. É claro que a gente não pode relaxar, porque isso é autoestima. Mas o que é mais importante nesse momento? Será que meus filhos estão bem, estão dormindo bem, estão bem alimentados? Eu estou conseguindo de fato ser uma mãe bacana? Eu Ou acho não? que Eu a estou gente preocupada tem só com a outro lugar. estética? A gente precisa abrir uma live falando sobre isso. Não Com sei. certeza. Tem que se desvencilhar, sabe, do que a sociedade coloca. É, não Não, e sei, existe uma tem várias cobrança que manas, tem. várias mulheres que eu conheço que são, sabe, que não estão dentro do padrão que a sociedade coloca. Padrão. Que padrão, né? É, mas é a mulher magra, pá, não É sei o isso, quê, nanã, é e isso. são maravilhosas, têm um autoestima elevadíssimo, sabe? Porque não é. São lindas, são gostosas, entendeu? Não tem. Sim. Não, é isso que você está falando. Tem a pessoa que de fato está meio bad, ainda não conseguiu ficar 100% bem, mas tem as pessoas que estão bem, que mesmo assim estão se cobrando. Eu acho que é uma cobrança excessiva, além do que a gente pode alcançar. É, E isso não é legal. E isso influencia em tudo, né? Porque aí como é que essa mulher vai estar se sentindo bem? Ela acabou de passar por um processo hormonal, psíquico, mecânico enorme. Às vezes a cobrança é da sociedade, é do parceiro, mas às vezes a cobrança é dela com ela mesma, porque a gente também, a maternidade, ela é um pouco pesada nesse aspecto. Porque a gente decide ser mãe, e aí a gente quer ser mãe, quer continuar sendo a melhor esposa, quer continuar sendo a melhor profissional, quer continuar, quer tudo. Ah, hoje eu não olha, fui a melhor mãe porque eu a, tive que trabalhar e não dei atenção para o filho. Por que que a, a gente sempre está se cobrando? a Cris está falando aqui, a maioria é traída e infeliz. Ai, gente. É, isso Ai, que acontece, mas dó. aí eu Mandar um acho beijo pro que. Guilherme que está assistindo. O Um beijo pro Guilherme Guilherme que está Duarte, não é o assistindo. Guilherme, pai do meu filho. Um beijo pro Guilherme que está assistindo. É... Bom, vamos voltar para o nosso corpo, para a sexualidade que Para você a tinha gente não ficar perguntado. nervoso com esse assunto de cobrança e de. Não, eu acho que tem que ser outra live falando sobre isso, mas Sim. eu sinto. O que que acontece? Você acha mais psíquico por causa do corpo, porque a mulher acha, porque a puérpera, tipo, acha que sente que não se sente bem fisicamente, ou porque realmente fisicamente, depois de ter saído o bebê, tem algum. Eu acho que é um somatório disso tudo, né? Porque é um momento, a natureza é muito sábia. É um momento que a natureza te força nesse momento, hormonalmente, psíquico, mecânico, você está voltado para cuidar da sua cria, que está ali dependendo de você 100%. Então, isso acaba sendo um segundo plano. Mas eu acho que o contexto geral, se você puder de fato integrar isso na sua vida, porque você continua sendo mulher, além de mãe, além de tudo, é muito importante. Porque isso vai fazer parte de todo o contexto. Se uma coisa anda bem, a outra anda bem também. Aí, pensando na parte de assoalho pélvico, mecânico, etc., tudo tem que estar ok. Porque senão realmente você pode ter queixas, inclusive, de dor, porque aquilo ali não está legal, porque aquele períneo não está legal, porque aqueles órgãos estão mais, né, frouxos, etc. E aquilo pode te dar uma insegurança, e aí você não vai se sentir bem, você não vai conseguir, inclusive, curtir. Deve Aí ser perde bem um pouco. invasivo, né? Agora, se cobrar de ser, porque a gente pensa muito nessa coisa de como era antes. Como era antes, você, sem pensar no assunto mãe, sexualidade, profissional, tudo, pensando em todo o contexto, o que era antes. Passou. Agora é Esquece, outro né? momento. Agora é agora. É, isso pra Como que a vida gente se também, né? Pra tudo transforma? na vida. E aí eu acho que a maternidade é incrível, por isso que eu me apaixono por esse assunto, que como que eu me transformei? Ah, para melhor, para pior, coisas melhores, coisas piores, né? Filhos crescem, às vezes você, putz, não tem. Eu acho que uma coisa que acontece muito no puerpério, é uma coisa até mais psicológica, mas que a gente conversa muito com essas mães,
Não adianta só a gente estruturar o corpo, não estruturar o psíquico, mas como que essas mães se sentem nesse momento? Como que elas se sentem seguras, se sentem bem? Algumas mães vieram me perguntar recentemente, às vezes um pós-parto já tardio, de filho de 3, de 4, de 5 anos, e até esse momento ela ainda não se sente bem com o seu corpo. Às vezes tem uma questão, inclusive, de uma diástase que não foi diagnosticada, porque ninguém nem deu atenção para isso. Ela acha só que ela está fora de forma porque ela está fora de forma. E aí, olha quantos anos ela está infeliz, ela está insatisfeita. Então, assim, até quando eu falei da live, algumas pessoas falaram assim, mas serve também para quem já tem filho maior? Sim, porque se essa mulher não se reencontrou com 3, 4, 5 anos, 10 anos, ela ainda pode correr atrás disso. E isso vai fazer uma diferença para ela geral. Ela vai aprender a lidar com o corpo, ela vai se sentir melhor esteticamente, ela vai voltar a reativar tudo que ela tem que reativar de abdômen, de períneo, de musculatura profunda, vai se sentir melhor. E assim, a gente tem uma ligação muito grande das cadeias musculares, quando eu falo desse psíquico, com a parte de segurança. Essa cadeia muscular específica que a gente está falando da maternidade, que é o AM, ele tem a ver com segurança, ele tem a ver com afeto. Então, se isso está desestruturado, está tudo fora. Eu acredito que Muito é muito importante. importante da conexão que você tem com seu filho, porque se você está segura, se você está se amando, se você está se cuidando, naturalmente essa conexão vai ser 100% mais saudável, né? Se a mãe tá bem, o bebê tá bem, né? Você já ouviu isso? Isso para mim funciona 100%. Se você tá estressada, se cobrando 1000% por conta de trabalho, por conta de estética, por conta de problemas da vida, você passa isso pro seu filho e essa relação fica desestruturada. Nossa, eu tô lendo Então aqui. vamos cuidar de tudo. Aqui. Eu não consigo ler, que é um monte de coisa. A Kika tava falando, eu tive nenê e há 9 meses eu sinto dor. Dor aonde? Dor aonde, Kika? Escreve aí que eu tô aqui, prestando atenção. Sem óculos, mas estou prestando. Raquel, a gente salvou a live de ontem, sim, de terça. Anteontem. Anteontem. Dor aonde? Aí teve alguém que falou aqui que eu achei muito importante. Eu gosto muito da regra da... Tá tomando vinho? Para falar com você, né? Maravilhosa! Eu tô bem na minha aguinha. A regra do avião. De primeiro você colocar a máscara em você e depois no seu filho. Isso tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver com tudo, né? Tudo a Com ver. tudo em relação à conexão você com o seu bebê. É muito... Assim, é muito incrível que você tenha um bebê. É incrível isso, né? Porque você já é mãe desde que o bebê foi lá fecundado. Mas você só se dá conta disso quando o bebê nasce. E aí você passou por aquele parto, tudo, e aí bota o bebê no seu colo. Você pensa, meu Deus, eu tenho um bebê que depende 100% de mim, o que eu faço agora? Não, então, muita eu acho que Jesus. tem isso, uma responsabilidade absurda. Se você largar esse bebê agora, você não trocar a fralda, você não alimentar, ele morre. E Não, por a minha mãe bastante tempo. A sua mãe, graças a Deus, ela tá aí. Mas assim, ele é muito dependente, o ser humano é muito dependente por muito tempo. Mas isso não significa que você tenha que se anular. Porque senão é isso. Se você não botar máscara em você e você não estiver bem, como é que você vai botar máscara nele? Como é que a amamentação tem tudo a ver com isso? A gente fez uma live falando sobre bebês, tá salva ainda, falando como que essa conexão mãe-bebê influencia no desenvolvimento do bebê, na amamentação, em todo o contexto, porque é né, nesse primeiro momento vocês são um só. Mas como que essa mãe, se ela não estiver legal, ela vai poder estruturar essa relação e passar coisas boas para esse bebê? É claro que a gente está falando de uma situação ideal, né? Tem situações que a gravidez não foi legal, o parto não foi legal, várias violências, vários estresses, o pós-parto não foi legal, e aí é mais difícil reestruturar. Mas o que a gente pode dizer que é psicologicamente falando, né? Sofreu. Psicologicamente falando, e também assim, não se culpe, às vezes nem aquela gravidez foi quista, aí você chega num parto que não foi bacana, né? Ou não foi do jeito que você queria, porque também assim, a gente se cobra muito, a gente idealiza muito. E às vezes um pós-parto que chega aquele bebê, aquela coisa da propaganda da Doriana, você quer aquela família linda, tudo bebê cheirosinho, que não chora, que não tem cólica.
Só que não. E aí, quando acontece aquilo tudo, se a gente tiver romantizado muito, não tivesse preparado para aquilo, a gente pira. A gente pira. Eu tento estimular muito, e eu, além da parte de fisioterapia, conversar muito, porque eu trabalho muito com mães, e as pessoas falam assim, eu gosto de me inspirar, isso me dá força, porque eu acho isso extremamente importante, você dá essa assessoria de mostrar assim, é assim, mas vai passar, mas vai dar tudo certo. Você não dormiu essa noite. Não vou te dizer que você tem que ficar bem, mas assim, vamos lá, a próxima noite vai ser melhor. Descansa um pouco quando o bebê Cada descansar e vamos noite que é uma vamos. noite, cada dia. Sem desespero. Porque se você entrar em desespero, você vai deprimir e aí babou. Não, Aí você nada vai mais vai passar funcionar. desespero para ele, vai ser pior ainda. E vai passar para ele e ele vai ficar cada vez pior, né? Não, Então isso aí não vai ser legal. Ó, a Lé falou, tipo uma cesárea de emergência. Depois do meu parto, eu fiquei com incontinência urinária. Mas por conta da cesárea? É. Não necessariamente por conta da cesárea, assim. Tem algumas coisas quando ela fala uma cesárea de emergência, às vezes ela estava planejando um parto normal, esse parto normal não pôde rolar e aí teve que evoluir para uma cesárea. Aí a gente entra novamente como que o psíquico tem a você travou para mim, voltou. Você travou para mim, eu não sei se eu fiquei travado também, mas eu fui Não, falando. eu tava sem um Wi-Fi. Maravilhosa. Estamos de volta. Fala. Então é isso, essa incontinência não necessariamente foi por causa da cesárea. A incontinência, os escapes, essas queixas, a diástase, tudo isso pode acontecer tanto no parto normal quanto numa cesárea. É claro que o parto normal, eu estimulo, acho que você levanta muito essa bandeira por ser o mais fisiológico, por ser o melhor para a mãe e para o bebê, de uma forma geral. Mas se por acaso precisou ser uma cesárea por algum motivo, é importante a gente entender que tanto um quanto o outro pode gerar todos esses sintomas. E a gente precisa estruturar isso da melhor forma. Outra coisa que eu tento fazer também bastante, que isso tá mais. Não estou fazendo online, porque isso era uma turminha. São as aulas mãe e bebê. Porque como que é incrível essa mulher poder voltar a fazer exercício junto com o seu bebê. Então isso ajuda também na conexão, né? Então essa mulher vai voltar a reativar o seu períneo, o seu abdômen, tudo, né? Reorganizar o seu corpo, e isso gera uma sensação de bem-estar, né? Tem aquelas que não gostam, mas de uma forma geral gera uma sensação de bem-estar, de estou tendo um momento para mim. E se isso é junto com o bebê, a gente consegue fazer vários exercícios junto com o bebê, ou mesmo que não sejam juntos, o bebê está ali do lado e você pode parar para amamentar a hora que você quiser. Isso pode ser Eu bem bacana. lembro que você fazia essas Você aulas. chegou a ver ou não? Eu cheguei a ver assim, de longe. Aqui a Carolina tá falando que eu tô com depressão pós-parto tardia. Minha neném tem 7 meses. Como que ela pode, com o corpo, se ajudar nesse momento? Ana, força. Nossa, sete E meses vai passar. tardia? Mas assim, tardia, entre aspas, sabe? Eu acho que assim, esse primeiro ano, de uma forma geral, é uma época assim de muitas adaptações, né? Não, e O agora também, corpo né? Nesse momento que a gente está vivendo. é importante esse corpo, sim, mas é um momento muito difícil, onde as pessoas, independente de estarem no puerpério, de ser mais tardio ou não, estão passando por uma dificuldade. Algumas pessoas realmente estão incrivelmente abaladas com tudo isso, né? Porque realmente faz parte do processo do momento. Mas é muito importante que qualquer sintoma, não necessariamente pensando no corpo, mas no psíquico, que você procure ajuda, assim, porque tem uma quantidade enorme de pessoas, inclusive especializadas nessa parte, né, que podem estar te ajudando a buscar isso dentro de você e reestruturar isso dentro de você. É muito importante procurar ajuda, para você não se afundar nisso. Se você chegou a ter a consciência que não está legal, que você não está se sentindo bem, e esse momento é um momento que é muito comum isso acontecer, você precisa procurar ajuda.
que você vai se sentir outra e você vai poder, de fato, curtir essa maternidade sem desespero, sem depressões, É. claro, com as dificuldades que ela naturais, né? Fazem parte. Ai, que loucura, né? Esse momento é muito difícil para pós-parto, para grávidas, para todo mundo, né? Mas eu acho que para quem está passando nesse momento por isso, é mais complicado, né? Porque com certeza as saídas, o contato social e tudo ajuda bastante, né? E tudo parou, né? As pessoas estão parando de, inclusive, fazer as suas terapias, os seus cuidados. Algumas coisas estão rolando online, mas não é tudo. Então, realmente desestruturou o processo como um todo, fora a preocupação, né? De como isso vai se resolver. Ai, será que eu vou ter alguma coisa? Será que eu vou perder alguém próximo? É muito complicado. Não, isso é É só muito. não deixar você se afundar nisso. Eu acho que isso é o mais importante. Identificar e tratar. Aqui a Daiane tá falando que ela teve anorexia quando minha filha nasceu, antes da gravidez, eu era gordinha e depois do nascimento dela eu cheguei a 42 quilos. Nossa! Então, assim, é claro, a anorexia é um problema que precisa ser tratado. Eu sou fisioterapeuta, não sou psicóloga, mas isso precisa ser tratado. Mas isso é muito comum acontecer no pós-parto por conta disso. Uma cobrança que foi além de um limite e que isso desencadeou todo esse processo, né? É incrível como isso precisa quebrar esse processo para você voltar a se reconhecer da forma que você é. Mas o Exato. trabalho corporal, ele ajuda, assim, de uma forma geral, né? A meditação, as yogas, a fisioterapia, de uma forma geral, quando você consegue trabalhar o seu corpo e você conecta, né? Porque não adianta você estar fazendo um exercício ali sem nem estar prestando atenção, mas quando você consegue conectar o corpo com a mente, e aí tudo flui muito melhor, né? Isso é incrível, como que faz diferença. Fê, eu vou te falar uma coisa. Que foi? Como faz para não morder o Pedro Luna? Eu vi alguma Não, coisa aqui assim. olha aqui, a Pereira está perguntando: ativação do abdômen para gestante é indicado? Sim, ativação do abdômen e toda essa parte que eu falei de consciência corporal, de períneo, de abdômen, sim, a gente faz isso desde a gestação. Isso não significa 500 abdominais, não é nada disso. É uma ativação de musculatura abdominal profunda. Não, exercícios de uma forma geral são bons, mas a gente tem que se Fazia preocupar aquele muito com exercício, né? No seu nome. Aquele exercício. a gente ativar, por exemplo, no Pilates, a gente ativa, por exemplo, o abdômen com respiração, com movimentos de perna e de braço. Isso tudo vai ajudar. Tem grávida que morre de medo, que não quer contrair o abdômen porque acha que vai apertar o bebê. Não vai. Pode contrair o abdômen, mas é contrair o abdômen de uma forma bem orientada e de uma forma específica que vai te ajudar, inclusive, no parto e no pós-parto. Lembrando que está tudo junto. Se você aprende a ativar esse abdômen na gestação, você vai ter mais facilidade no parto e você vai ter muito menos chance de diástase no pós-parto. Ativar o abdômen, porque aqueles abdômenes hipertrincados, que têm um excesso, você vê que outra coisa que desmistifica totalmente, a diástase não necessariamente é para uma pessoa que está caidona, gordinha, fora de forma. Não. Tem muita gente que está muito malhada, essa musculatura está excessivamente rígida e essa musculatura não tem nem mobilidade. Então vai romper e aí é danoso, sabe? Às vezes a pessoa está bem de corpo, mas você vê aquela diástase saindo e vê escapes de xixi, vê outros sintomas que a gente não vê, mas que tem. Então é muito importante a gente ativar isso de uma forma saudável, com exercícios específicos. Isso é muito bacana. Eu quero fazer alguma a grosso modo, é claro que é difícil online, mas eu quero fazer um vídeo, postar lá na página falando algumas dicas que dê para as pessoas Ah, fazerem isso é sem a importante. gente Faz sim. precisar. Faço Faz e te isso mando, com porque isso é muito essas. legal. Mesmo que você não esteja junto, mas tem algumas coisas que dá para todo mundo fazer, assim, sem medo de ser feliz. Porque Isso é bem depois que eu legal. fiz essa live com a Gisele, eu fui, logo depois eu fui para o banheiro, minha mãe me seguiu. Eu falei, mãe, será que eu tô com diabetes? Assim, sabe? Assim, tipo. Você com certeza ainda tem uma diástase, fato. Você acabou de ter bebê. Isso é fisiológico. O que você não pode fazer é tornar isso um problema e, de fato, sobrecarregar muito essa musculatura e isso se tornar uma coisa Mas patológica. eu posso fazer Então, para aeróbico, isso, então. E a gente vai se despedir. Se despede, Fê. ai, sai correndo.
Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui. Beijo no baby, beijo em você. Parabéns. Beijo, Fê. Obrigada. Acho que a gente tem que fazer outras lives, viu? Vamos, estamos aqui. Pra organizar esse Beijo, nascimento. adorei. Tudo. Tchau, Beijo, tchau. linda. Obrigada. Beijo. Saudades. Obrigada a você. Beijo, linda.